A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro dos Juízes, hoje vai ser o capítulo 6. Deus deu descanso ao povo, de tantas idas e vindas, e deu descanso agora de 40 anos. E no capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a árvore grande de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava molhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e, com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a árvore grande. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães,
e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a casa de Baal? A causa de Baal? Então, estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse mesmo tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Olha só que interessante aqui, né? Deus apareceu para Gideão, mas Gideão queria confirmar se realmente era Deus, né? E isso realmente acontece muito hoje. Lembra que nos últimos momentos a besta surgirá, né? O anticristo surgirá e farão sinais e maravilhas. Então muitos serão enganados, né? Por quê? Porque pensarão que é Jesus Cristo. Pensarão que realmente Deus está presente ali, sendo que não está. Mas isso já começa de hoje. Muita gente serve a deuses achando que está servindo ao Deus vivo e não está. Está servindo ao demônio, porque o demônio ele se disfarça de anjo de luz. Lembra que Lúcifer, ele era um arcanjo, né? Ele era o braço direito de Deus e era o mais belo entre todos ali. Então, ele sabe muito bem como enganar. Por quê? Não foi ele que tentou a Eva, né? E assim Eva serviu a Adão também. Então, os dois caíram em tentação através de Lúcifer.
E hoje tem muita gente aí seguindo a Lúcifer, achando que está seguindo a Deus. Então Deus pede para que seja provado, né? Para se realmente a gente tem fidelidade com o Senhor, se realmente nós estamos dispostos a servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus único, Deus diz para prová-lo. Prová-lo não é confrontá-lo, tá, gente? Olha bem a diferença. Você não vai confrontar Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Se está acontecendo, tem algum motivo. Agora, o que você pode fazer é pedir a Deus que ele lhe mostre o porquê que está acontecendo, né? Que ele abra seus olhos para que você veja o que realmente está acontecendo à sua volta. Agora, provar é exatamente isso, né? Aqui, Gideão queria uma prova se realmente era Deus. E ele foi ainda ousado, que não foi uma prova só, né? Ele pediu para o anjo do Senhor esperar para levar a oferta. Depois, ele pediu para o Senhor molhar a lã. E depois ele pediu para o Senhor molhar o chão. Olha só. Então, é tanto que no versículo 39, ele pede para Deus que não se acenda a sua ira, porque eu quero realmente te provar. E pediu para que desta vez o teste fosse diferente. Então, ele teve a ousadia de realmente ter a certeza de que era o Deus vivo, era o Deus de Israel que estava ali conversando com ele, e não um demônio disfarçado. Porque se fosse um demônio disfarçado, e ele fizesse estes pedidos, o demônio ele tem capacidade para realizar esses pedidos, todos esses pedidos e muito mais. Mas Deus interviria, porque ali Gideão estava agindo pela fé no Deus de Israel e não em outro. Ele só queria ter certeza de que realmente era o Deus de Israel que estava ali, porque já que o povo todo estava servindo a Baal. Entende? Você vê a confiança dele de que ele realmente é um homem de fé. E Deus ouviu, para você ver o amor de Deus, o zelo de Deus. E ele ouviu todas as vezes, e todas as vezes ele provou ser realmente o Deus verdadeiro, né? Quem, quem pode conversar diretamente com o seu próprio Deus e principalmente obter respostas como o povo de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso? Só nós mesmos, os filhos de Deus, que realmente temos não essa capacidade, que realmente não temos. É Deus quem nos permite poder fazer parte dos planos dele, poder fazer parte da vida dele. E isso é maravilhoso, porque esses deuses de pau e pedra, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Então, eles não têm alma, não têm pensamentos, não têm vida. Então, nada eles podem fazer por nós. Mas o Deus vivo, o nosso Deus, ele é vivo. Então, ele nos escuta. E quando realmente temos fé, ele nos escuta e nos abençoa. Olha só o povo de Israel, que é o próprio, que é o início aqui, o primeiro povo de Deus. Eles se afastavam do Senhor, ou seja, eram oprimidos porque estavam à mercê do mundo. Mas quando sentiam a opressão, quando sentia que realmente apertava, eles se voltavam para Deus. E Deus fazia o quê? Deus os aceitava, né? Deus poderia falar muito bem, falou: "Não, vocês que escolheram esse caminho", e não foi uma vez só. Para você ver que a história sempre se repete. Vocês escolheram esses caminhos, então siga seus caminhos, vão por suas cabeças. Mas não, Deus é amoroso, Deus é poderoso, mas Deus é misericordioso, é bondoso. Então, com tudo isso, ele perdoa o povo e assim os abençoa, os protege. Aí, daqui a pouco, o povo vai lá e se afasta de Deus novamente. Mas quando o negócio aperta, se volta para Deus de novo
e Deus ouve novamente. Então, em Isaías, no livro de Isaías, nos primeiros capítulos, sempre no final de cada versículo está lá, Deus está com a mão estendida. Então, Deus está com a mão estendida em sua direção. Basta você levantar a sua para alcançá-lo. Não pense que Deus vai fazer tudo por você. Você também tem que fazer por Ele, né? Você tem que ter a sua fé. A fé, a palavra de Deus diz que basta ser do tamanho do grão de uma mostarda. Mas a fé realmente é como uma semente, né? Ela realmente é como uma semente. Você tem que ter a fé, mas você tem que regá-la todos os dias, você tem que cuidar dela todos os dias. É igual a semente, você planta, mas se você não cuidar, ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai florescer, ela não dará frutos. A fé é a mesma coisa. A fé você tem que continuar cultivando-a para que ela aumente cada vez mais. Deus compara com um grão de mostarda exatamente por isso, porque se o grão de mostarda você plantar, a semente de mostarda, ela é a menor das sementes. Ou seja, ele compara a fé dizendo exatamente isso. Sua fé pode ser minúscula, mas se você tiver fé, igual a semente, você planta, cultiva, né, vai cuidando dela aí, vai regando, vai colocando vitaminas que necessitam, vai cuidando do solo, vai cuidando da sua volta ali. E ela vai crescendo, ela vai florescendo, se torna uma árvore gigantesca. E a fé é a mesma coisa, ela pode ser minúscula, mas se todo dia você cultivar a sua fé, se todo dia você cuidar da sua fé e realmente em verdade e em espírito orar ao Senhor, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, um dia essa fé estará inabalável. E quando a fé está inabalável, a nossa intimidade com Deus é muito grande. E essa intimidade é o que nos fortalece, porque nós mesmos somos fracos, a carne é fraca. Mas o Espírito que vive em mim, que é o Espírito Santo, pois sou filha de Deus, ele é forte, porque Deus o fez forte, porque é o Espírito Santo de Deus, né? Então, ele fez o Espírito forte, esse Espírito é forte, e ele é quem me guia, ele me fortalece. E assim a gente vai vencendo a vida, assim a gente vai vencendo as batalhas. Mas tem que se permanecer firme no Senhor, tem que se permanecer fiel ao Senhor. É o que ele pede. Se permaneça em meus caminhos, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quando nós imos pela nossa própria cabeça, a gente está vendo o resultado hoje aí, né? Olha só o mundo como é hoje. Tanta maldade, tanta miséria, guerras, tanta coisa acontecendo. E é exatamente por isso. Por quê? Porque o ser humano começou a viver pela sua própria cabeça. Não colocou Deus acima de tudo. Então, Deus acima de tudo e de todos, a sua vida com certeza vai mudar. Você não deixará de passar por provações, por tribulações, por problemas. Todos nós passamos, cada um à sua maneira. Tem pessoas que o problema maior não é o financeiro, né? O problema maior é a família. Então, você olha aquela pessoa, você vê que está financeiramente bem, mas você não sabe o que se passa ali dentro da casa. Aí esse negócio de a grama do vizinho sempre é mais verde, é exatamente por isso, porque você não está na pele dele. Você não sabe o que ele passa para estar onde está. Agora, quem anda com o Senhor, quem anda com Deus vivo, tem a bênção e a proteção do Deus vivo. Vêm as tribulações, vêm as provações, mas a vitória é garantida. E outra, a gente tem paz no coração. A gente não fica desesperado, a gente não fica, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Porque Deus diz, não se preocupeis com amanhã. Então a gente não se deve. Lógico que eu vou fazer, a gente tem que fazer por onde, né? Trabalhar para poder receber pelo trabalho, né? Você não vai ganhar nada de graça aqui nesse mundo, né?
Nem relógio trabalha de graça. Você tem que comprar o relógio, você tem que comprar a bateria do relógio para que ele possa funcionar. Então, nem relógio trabalha de graça. Acontece que nós temos que nos dedicar ao Senhor e, obviamente, isso não impede também da gente fazer, como dizem, nosso pezinho de meia, né? Trabalhar, sempre guardar um pouquinho para uma emergência, até mesmo porque a gente vive aqui nesse mundo. Então, nesse mundo aqui tudo pode acontecer. Deus está conosco, tá, mas Ele nos protege, mas Ele não pode impedir as pessoas de fazerem as coisas. Então, a gente está, como se diz assim, exposto nesse mundo aqui. Até mesmo porque o mundo pertence às trevas. Então, a luz, quando chega, ela espanta as trevas. E as trevas ficam desesperadas. Então, tentam a todo custo apagar essa luz. E esse a todo custo pode ser de qualquer coisa, de qualquer lado, de qualquer pessoa. Então, a palavra de Deus diz: vigiai e orai, vigiando sempre, seguindo sempre os caminhos do Senhor. Chegará um momento que seremos perseguidos, e esse momento nós estamos sendo preparados agora, para que quando chegar esse momento, a gente realmente fazer a escolha certa, que é o Deus vivo, para que no dia do juízo a gente possa ser salvo e assim poder viver ao lado do Senhor. Porque se você acha que aqui é muito sofrimento, imagine no inferno. Imagine um largo de fogo ardente, né, de enxofre. Ainda tem o enxofre ainda, né? Além de ser o fogo ardente, ainda tem o enxofre. O enxofre, o cheiro é muito forte. Então, pense bem. Você tem a oportunidade aqui, agora, de fazer o que é certo e de poupar a sua vida. Porque isso aqui hoje não é vida. Isso aqui é o corpo humano que está andando aqui, mas a vida verdadeira é a que vem depois, a que vem com Cristo Jesus, adorando e louvando ao Senhor ali. Nós adorando e louvando ao Senhor ali, na casa do Senhor. Então, permaneça firme. Não deixe que o demônio tome conta de sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por sua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, por essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Derrama a tua unção sobre cada uma delas, Pai. Toque onde elas mais precisam de Ti, Senhor. Muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas em depressão, estressadas, agitadas, Pai. São coisas, doenças do momento, é o estresse, Pai. As crianças hoje em dia, Pai, as crianças já nascem estressadas, já nascem segurando o celular, já nascem distante da família, Pai. Embora não sejam a culpa delas, né? Criança é inocente ainda, mas a sua palavra diz que a malignidade vem desde a meninice, mas ainda a criança não tem o raciocínio ainda, criancinha não tem o raciocínio ainda para fazê-lo, Pai. Então que os pais, Senhor, derrama a tua unção sobre os pais, para que eles tenham sabedoria e discernimento para criar seus filhos, Senhor, para criar seus filhos sempre em tua presença, Pai, fazendo sempre o que é certo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. E que os teus anjos estejam guiando cada um deles, Senhor. Peço a Ti pelos teus filhos. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.